Olá, esse é o Sabatina Roma News e o nosso convidado é o candidato a prefeito de Belém pelo PSD, Gustavo Cefé. Candidato, muito obrigada pela sua presença. Olá, Ana. Olá, Ivana. É um prazer muito grande ter essa oportunidade aqui na plataforma Roma News, que é um momento de bate-papo e, sobretudo, de nos apresentar à população, apresentar nossas propostas, apresentar o nosso sonho para uma nova Belém. Aqui comigo, mais uma vez, e para conduzir essa entrevista, está a jornalista Ivana Carneiro. Ivana, mais uma vez, obrigada pela tua participação. Obrigada também, Ana. Obrigada pela tua presença, Gustavo. E para a gente não tomar mais o tempo de resposta do candidato, eu vou começar sorteando o primeiro tema para abrir nossa rodada de perguntas. Deixa eu... Nós vamos começar falando de saúde. Dá para ver aqui? Dá para ver? Tá. Ok, posso retirar? Vamos começar falando de saúde. E a Ivana pode abrir a rodada de perguntas. Candidato, de acordo com o seu programa enviado para nós, suas ações sobre a saúde darão prioridade a uma saúde básica e preventiva, onde o senhor pretende zerar as filas. Nos explique resumidamente como será feita essa estratégia. Eu fico muito feliz de o sorteio ter trazido como primeiro tema justamente aquele que eu considero o mais importante e o de maior preocupação da população de Belém. Nós sabemos que a construção de uma cidade envolve vários setores, mas o primordial, o mais importante é e precisa continuar sendo sempre a saúde. E a realidade em Belém, infelizmente, hoje está muito longe de ser o que a gente quer, o que a gente espera. Sabemos que é um direito básico, inclusive previsto na Constituição, o atendimento na área da saúde de maneira rápida, eficiente. Mas aqui em Belém o que se vê são postos de saúde, UPAs e hospitais completamente despreparados, filas gigantescas, muitas das vezes aguardando meses e até anos para realizar procedimentos. Eu venho de uma família de médicos, acostumado a administrar hospitais, sabemos os custos de manutenção, que é um erro muito grande, que os políticos, os gestores que já passaram pela nossa cidade acreditam que construir hospital é a solução. Construir hospital é a parte mais fácil. O difícil é você conseguir manter o hospital em funcionamento. De nada adianta nós termos inúmeras estruturas físicas montadas sem o funcionamento adequado, sem medicamentos, sem profissionais. Então, o nosso principal projeto de campanha, aquele que a nossa equipe se debruça dia e noite e já conseguimos definir a estratégia de caminho e é possível e será feito, é o de zerar as filas, todas as filas de Belém, de consultas, exames e cirurgias. Para isso, nós não vamos inventar nada de novo. Nós pegamos experiências que já deram certas em outros lugares, parcerias entre a prefeitura e hospitais privados, nos momentos em que esses hospitais estão subutilizados, para que se possa acelerar e a prefeitura irá fazer o pagamento por produção. Vamos ter uma tabela de preços de cada procedimento, abriremos a concorrência e aqueles interessados que aceitarem trabalhar pelo valor, que inclusive será um valor muito mais em conta do que a própria prefeitura tem de custo para realizar nas suas estruturas. E eu acredito que com essas medidas nós iremos conseguir aliviar a dor de tanta gente, o sofrimento que não envolve só a pessoa que está doente. Muitas das vezes os familiares, os amigos sofrem até mais em ver aquele ente querido, aquela pessoa amada com tanta dor aguardando para ser chamado para uma cirurgia. Isso é uma falta de respeito, isso é falta de coração, falta de amor ao próximo. Então, essa questão vai ser prioridade no nosso governo, montaremos uma equipe exclusivamente técnica
de gestores na área da saúde que entendam como funciona um hospital, que entendam como funciona uma regulação, para que os erros que vêm acontecendo, que resultaram nessa grande fila no nosso sistema de saúde, possa de uma vez por todas ser solucionado. Dentro também do seu programa, você fala do médico da família. Hoje já existe um programa, inclusive subsidiado pelo governo federal, e você mesmo coloca lá 2 números. 109 equipes, 40% de cobertura. Esse seria o número atual. E você fala em ampliar isso. Então, eu queria entender de quanto seria esse incremento, como que você vai ampliar e em quanto tempo. Esse número hoje não atende 40% da nossa população. O ideal seria que 100% da população fosse atendida, porque o atendimento básico é o atendimento preventivo, é aquele atendimento do paciente que não está doente ainda, exatamente para evitar que ele venha a ficar doente. Então, o médico da família é um médico que vai estar próximo às pessoas, vai conhecer o histórico familiar, o histórico de doenças, para poder orientar a prevenção. Daí vai desde medicamentos à alimentação. Então, a nossa ideia é conseguir aumentar esse número. Não vou conseguir, ao longo dos 4 anos, chegar em 100%, mas a nossa meta, a meta do governo, vai ser atingir o número mais próximo, que toda a população de Belém tenha direito a ter o seu médico da família, o médico que acompanha seu dia a dia, o médico que faça visita nas suas casas. Esse é um direito do cidadão e vai ser prioridade também no nosso governo. Tá. Antes da gente passar para o próximo tema, eu só queria fazer mais uma perguntinha dentro dessa área da saúde, porque eu acho que isso aqui é de grande interesse da população. Dentro do seu projeto, fala do programa de planejamento familiar voluntário. E chamou a atenção aí que esse programa ele garantiria o DIU, a laqueadura e a vasectomia gratuitamente para as pessoas que tivessem interesse. A nossa rede hoje está preparada para oferecer esse serviço, porque eu acredito que essa é uma demanda reprimida e muito grande. Então... Sem dúvida. Esse programa foi, nas nossas caminhadas, conversas que tivemos na rua, foi uma demanda muito grande da população. Existe, como você acabou de mencionar, uma demanda reprimida muito grande. E é previsto em lei o direito ao planejamento familiar. O que acontece hoje em dia é que, principalmente, as famílias, os casais mais carentes, não têm acesso a esse planejamento. E a prefeitura tem condições, isso não é difícil, Ana. Isso dá trabalho. Tem que arregaçar as mangas, montar uma estrutura que funcione e, como o próprio programa diz, ele é voluntário. Ele é para aquelas pessoas que tenham interesse em se cadastrar. Nós vamos criar um banco de dados na prefeitura para acompanhar esses casais, onde eles vão ser orientados e acompanhados de quantos filhos querem ter, qual o intervalo entre um filho e outro, para que ela possa criar a sua família, dando toda a atenção e cuidado necessário dentro da sua realidade. Hoje em dia, as famílias de classe média alta têm acesso a esse planejamento, mas a grande maioria não. E é isso que nós vamos buscar. É que todo cidadão de Belém tenha acesso e direito às mesmas prioridades, aos mesmos privilégios. Ok, vamos passar para o próximo tema. Deixa eu ver. Vamos falar aqui sobre diversidade. Vou mostrar para essa câmera aqui, tá? Diversidade. Eu vou começar fazendo essa pergunta. Eu não vi algo específico dentro do programa que a gente recebeu. Acredito que a gente recebe uma versão resumida, menos técnica. Então, eu queria que você falasse, dentro do teu projeto, se for eleito prefeito, como é que você vai olhar para essa parcela da população, né? Os LGBTQI+, as mulheres, enfim, todos que englobam esse grupo de diversidade. Você tem alguma política específica para esse grupo? O plano de governo é uma formalidade que, inclusive, é obrigado por lei a ser protocolado no dia 26 de setembro. Mas o plano de governo ele vai ser constantemente acrescentado, vão surgir novas ideias, a nossa cidade muda e
que a prefeitura também precisa mudar. Então, alguns aspectos ainda vão ser implementados ao plano de governo. Nós vamos ter uma prefeitura voltada para as pessoas. E é muito triste, inclusive, que em 2020 ainda se vejam pessoas diferentes por sexo, por opção sexual, por cor. Isso não pode ser tratado dessa maneira. A gente precisa dar os mesmos direitos a todas as pessoas. Sabemos que hoje em dia ainda existe preconceitos e o nosso governo vai trabalhar fortemente para conscientizar a população que esse pensamento é um pensamento muito ultrapassado. Não cabe mais nos dias de hoje. Então, toda pessoa de Belém, independente de opção sexual, cor, credo, terá acesso às mesmas coisas, às mesmas opções e será tratado com respeito e com dignidade. E, infelizmente, é que o que vem acontecendo aí pelas últimas prefeituras deixou um pouco a desejar. Então, toda a parcela da população, não só da população, que inclui aqui também os animais, os seres que habitam a nossa cidade, terão um atendimento especial, um olhar especial, um olhar humano, para que a gente possa continuar construindo uma Belém que a gente quer, que a gente precisa, a verdadeira virada de página que eu tanto venho batendo nos nossos programas, que é o que a gente vem sentindo na população, um desejo de cada belenense. Você quer complementar ou a gente pode passar para o próximo? Não, a gente pode passar. Então, vamos lá. Vou falar agora, vamos ver, de questões políticas. Tá? Vamos falar de política. Afinal de contas, governar é um grande acordo, né, que precisa ser firmado. E você já teve um grande, não sei se foi um embate entre os possíveis candidatos ou se foi só o que se passou para o público, porque havia dentro do partido uma certa divisão entre quem seria o candidato. A disputa ficou entre você e o candidato Éder Mauro, que tem um apelo popular muito grande. Então, você acha que em algum momento você consegue ter esse apoio dele e angariar esses votos aí na sua campanha? Como é que está essa relação com ele? A gente sabe que ele é muito popular, enfim. Antes de mais nada, é importante que fique claro que eu tenho o maior respeito e admiração pelo delegado Éder Mauro, que já está no segundo mandato de deputado, foi candidato a prefeito nas últimas eleições e colocou seu nome como um candidato. Eu tenho um sonho de poder contribuir com Belém. E foi decidido democraticamente dentro do partido, em votação interna, que é o que prevê o regimento do partido, caso haja mais de uma intenção, que o partido deve definir. E o partido optou pela nossa candidatura, o que nos traz mais confiança, mais responsabilidade, e estamos caminhando, graças a Deus, com muita adesão, por onde temos passado, não só do partido, mas de grande parte da população de Belém. Então, eu ficaria muito feliz se o delegado Éder Mauro se juntasse a nós, acompanhasse nossa campanha, porque, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que conhece a realidade de Belém e teria muito a contribuir, principalmente nessa parte da segurança pública. Quer perguntar, Ivana? Não sobre esse assunto, porque eu acredito que ele respondeu. Então, a gente vai mudar de tema, tá? Então A gente não pode fazer pergunta fora do tema, então, se não tem pergunta dentro da questão política. As regras são iguais para todos. Então, a não ser que fosse sobre política. Aí o assunto era política, mas não é esse assunto. Não, se for dentro de política, fique à vontade. vontade. Eu vim aqui para responder as perguntas que vocês têm para nos fazer, mas vamos que passar. São perguntas de interesse da população. Então, vamos lá. Falar de... Isso aqui é de grande interesse da população. Economia e emprego, principalmente diante dessa crise que a gente vive provocada pela pandemia. Eu vou deixar minha amiga Ivana começar. Nos fale mais sobre esse plano de governo, sobre os incentivos e modernização para geração de novos empregos e pequenos produtores da Grande Belém, que está dentro do seu plano de governo aqui. Nossa cidade,
infelizmente, estagnou na parte econômica. As oportunidades de emprego, e a população sabe bem disso, estão cada vez mais escassas. E para você gerar emprego, você tem que ter um mercado atrativo. Você tem que atrair os empresários, atrair as pessoas que queiram investir aqui em Belém. E o nosso plano de governo prevê, e nós estamos nos debruçando com uma equipe técnica, uma equipe de economistas, para ver quais os tipos de isenção que nós poderemos dar para as empresas que queiram se implementar aqui em Belém. Eu tenho um projeto na Assembleia Legislativa que define bem o tipo de ideia que nós vamos colocar na prefeitura. Eu propus e está tramitando que os veículos novos adquiridos no estado do Pará tenham isenção do IPVA no primeiro ano. Essa é uma prática que o estado do Tocantins já realiza. O que acontece de fato? Hoje em dia o paraense vai para o Tocantins, compra o seu carro lá, porque lá ele vai ter direito à isenção no primeiro ano, emplaca lá e vem para cá dirigindo o seu carro. Com isso, as concessionárias todas estão se instalando no estado do Tocantins e nós estamos perdendo, além do ICMS, nós estamos perdendo anualmente com a contribuição da placa do carro. Então, esse tipo de incentivo que visa não o agora, mas visa o longo prazo. Um grande erro do político é pensar no imediatismo, é pensar naquilo que ele vai entregar naquela hora, naquilo que a população vai ver ele fazendo, mesmo se não tiver um compromisso com o futuro. E o nosso mandato, o legado que eu quero deixar na prefeitura é o de ter construído uma cidade organizada e preparada para crescer de maneira organizada. O cenário atual de índice muito grande de desemprego mostrou também a questão do interesse das pessoas em empreender. Então, nós tivemos muitos empreendedores surgindo nesse momento de crise, acho que acontece em todas as crises, mas essas pessoas elas também precisam de um tipo de incentivo, de orientação. Dentro do teu programa de governo, que tipo de incentivo vai ser dado aos empreendedores, né? Principalmente os pequenos negócios? Como que você pretende fomentar isso na economia de Belém? Nós precisamos valorizar a produção nossa. E uma questão muito interessante, que foi uma ideia que de cara foi abraçada por todos, é o incentivo aos nossos ribeirinhos, que tem a sua produção, tem a sua pesca. Belém, com quase 40 ilhas. Nós precisamos dar atenção e incentivar esses pequenos produtores. Um dos nossos projetos é garantir para esses pequenos produtores que a fruta que eles estão cultivando, o pescado que eles estão conseguindo pescar será comercializado nas feiras de Belém e também será garantido para a merenda escolar das nossas escolas. São iniciativas que podem parecer simples, mas que mudam drasticamente para o bem a vida de algumas pessoas. Belém já teve alguns bancos populares, fundos de investimento para essa parcela da população. Você tem algum projeto nesse sentido, de repente, para financiar novos negócios? Porque além dos ribeirinhos, tem as pessoas da própria cidade que acabam ficando desempregadas em algum momento, agora principalmente, e precisam de algum tipo de investimento, de repente, para montar um negócio, não só de investimento, mas de esclarecimento para regularizar esse negócio, né? Dentro do teu governo, como é que você pretende fazer isso? Belém precisa se abrir não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós estamos aqui geograficamente perto do Canal do Panamá, nós estamos perto da Europa, perto da África e, infelizmente, Belém ainda é muito fechado. O nosso porto, você vê ali, praticamente não tem nenhum tipo de importação e exportação. Nós vamos buscar incentivar todo e qualquer tipo de investimento para a nossa cidade. O turismo é uma das melhores fontes de renda para o nosso povo. E ainda falhamos muito, nossos voos internacionais são muito poucos, os voos domésticos são muito poucos, e o recurso que vem do turista é o melhor recurso que tem para o desenvolvimento de uma cidade. É o recurso de fora, é o recurso que vem de fora
para cá para dentro e que vai circular aqui dentro. E o turista, quando ele entra em Belém, que ele vem de ônibus, ele já pagou a passagem de ônibus, quando ele sai, ele já pega um táxi ou um carro de aplicativo, já está contribuindo com aquela pessoa. O carro rodando está contribuindo com o posto de gasolina, que está contribuindo com o distribuidor. Ele se hospeda num hotel, com esse hotel ele já está ajudando no emprego de uma série de funcionários que ele trabalha, ele vai se alimentar, que vai ajudar não só o restaurante, mas vai ajudar também as feiras, os fornecedores de alimento, e tudo isso com recurso de fora para cá para dentro. Belém está deficitária. Os dados que a própria prefeitura, e tem sido muito difícil conseguir dados da prefeitura. Eu, inclusive, protocolei, eu sou deputado estadual, mas mesmo se fosse apenas um cidadão, todo cidadão tem direito a ter acesso às informações. Eu já protocolei solicitando os dados, os números de Belém, dados básicos que todo mundo deveria ter direito. Desemprego, número de escolas, número de leitos, e nós não tivemos nenhuma resposta até agora. Aproveito a grande audiência que vocês têm para que isso chegue até a prefeitura, não sei se é do conhecimento do prefeito, mas estão barrando esse tipo de informações para nós. Acho que todos os candidatos e toda a população deveriam ter acesso a esses números para poder fazer uma campanha baseada na realidade de fato, pelo menos o que a prefeitura apresenta. Mas o que a gente conseguiu extrair pelo site é que nos últimos anos Belém vem sendo deficitária, ou seja, se arrecada menos do que se gasta. E o resultado disso todo mundo sabe qual é. Podemos passar para o próximo tema? Eu queria só concluir uma situação aqui. Já antes dessa pandemia que nós estamos retomando, retomando, estamos criando novos hábitos. Um dos pontos mais atingidos foi o turismo. E, apesar de nós sermos uma potência, como você falou. Tem havido muita evasão de mão de obra qualificada de Belém, porque reclama-se que a cidade de Belém paga-se pouco para todos os tipos de profissionais em todas as áreas, né? Então, seria preciso realmente haver grandes incentivos de grandes empresas para que essa realidade se mude. Porque se reclama com o empresariado, você me paga muito mal, então eu vou procurar um emprego lá no Tocantins, vou para o Maranhão, que a gente tem, ou então vou para cidades que estão surgindo, como Canaã do Carajás, para Paraopebas, que tem oferecimento de empregos maiores com mais rentabilidade. Você teria um projeto para que essa realidade do emprego, da qualificação mude para Belém, não só trazendo essas empresas para cá? Para Belém ser uma cidade atrativa para empresas de fora, é necessário que a prefeitura ceda incentivo para que essas empresas se instalem aqui. E esses incentivos vão ser mais do que compensados com a geração de empregos que virá para a nossa cidade. Eu acredito muito que uma conversa direta, clara, limpa, com empresas bem intencionadas, que queiram se desenvolver, mas que queiram participar também do desenvolvimento da nossa cidade, trará o resultado que a gente espera, que é a geração de emprego. A pessoa que está com seu emprego está tranquila. Belém, infelizmente, é uma cidade que vem perdendo e diminuindo ano após ano. Nós precisamos virar a página de uma vez, nos tornar uma cidade atrativa. Se for preciso incentivar, isentar alguns impostos, nós precisamos fazer isso. Eu acompanho muito o atual prefeito reclamar que a arrecadação de Belém é muito baixa. E por isso é a justificativa para que as obras não sejam feitas, para que a situação esteja como está. Mas tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Nós precisamos começar a vender o lenço. Buscar as alternativas de aumentar a nossa arrecadação de uma maneira que não atinja a população e que a nossa cidade será beneficiada ou de imediato ou no futuro próximo. Obrigada. Tá. Vamos passar então agora para o próximo tema. Nosso tempo correndo. Vamos falar aqui justamente falar aqui de educação. Pode começar. Estou quase acertando assim as ordens aqui, tu acreditas? A educação é uma das suas prioridades
destacadas no seu plano de governo. De que forma o senhor pretende evitar a evasão escolar e melhorar as condições de estudantes e professores? Hoje, em Belém, primeiro que educação é, sem dúvida alguma, a base para uma cidade próspera, para uma sociedade bem-sucedida. Eu acredito muito na educação como formação do caráter. E a educação se dá nas escolas, se dá nas famílias, se dá no dia a dia. O nosso projeto de governo prevê o aumento no número de escolas em tempo integral, que é aquela escola que o aluno cursa suas disciplinas pela parte da manhã e pela parte da tarde ele segue na escola realizando atividades complementares, como esporte, educação religiosa, enfim. Ele cresce naquele ambiente acompanhado de professores, de pessoas preparadas para contribuir na educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Isso é bom por várias questões, vários pontos. Primeiro, porque aquela criança vai estar mais tempo acompanhada pelos seus professores. A prefeitura vai garantir um café da manhã de qualidade, um almoço e um lanche. E muitas das vezes a realidade é que para essas crianças é a única refeição, são as únicas refeições do dia com os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Além do que permite que os pais possam sair de casa para os seus trabalhos com a tranquilidade que os seus filhos vão estar em casa. Na mesma linha de raciocínio, nós também pretendemos ampliar bastante o número de creches, para que os pais também possam sair para trabalhar e seus bebês, seus filhos pequenos, possam ter todo o cuidado humanizado. E será prioridade nas nossas escolas. E para isso, eu sou filho de professora, minha mãe é professora. Meu pai é médico, minha mãe é professora. Eu tive a felicidade e o prazer de ter sido educado por uma professora e nós precisamos valorizar o trabalho dessa que é uma das profissões mais bonitas da nossa cidade, do mundo. O professor ele estuda, para chegar em determinado momento conseguir passar para outras pessoas todo o ganho que ele adquiriu ao longo da vida. Então, esses professores serão prestigiados, nós procuraremos retribuir à altura, de maneira digna, todos os esforços que eles fazem pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, na construção de uma cidade cada dia melhor. Tem dois pontos aí, um principalmente tem sido abordado por todos os candidatos, que é uma necessidade que todos sabem que é real em Belém, que é a da ampliação da quantidade de creches. Então a gente sabe que Belém tem um número insignificante de creches para a demanda que existe na cidade, e a outra é a questão da escola de tempo integral. Esse projeto da escola de tempo integral ele é um projeto antigo, é um projeto que envolve não só a esfera municipal, mas também a esfera estadual, que tem um quantitativo de recurso muito maior, e ainda assim não se consegue tirar efetivamente isso do papel. A gente não consegue ter um número suficiente de escolas em tempo integrais que deveria ter na cidade. Então, a minha pergunta para você é hoje, Belém dispõe de recurso para ampliar tanto o número de escolas em tempo integral, que a gente sabe que é cara, quanto o número de creches? Ou, se não, qual é a tua estratégia, como é que você pretende captar recurso para poder tirar esses projetos do papel? Segundo os dados que a Prefeitura publicou no seu site, hoje Belém tem 82 escolas em tempo integral. No que a gente andou por aí e buscou ver na prática, o número não chega perto disso. Precisamos sim chegar pelo menos de imediato, nesses primeiros 4 anos, em 100 escolas em tempo integral. E ampliar drasticamente o número de creches que sequer a Prefeitura publica essa informação. Recursos sempre tem. Basta ter gente séria, que conheça da parte de gestão, que saiba elencar as prioridades para definir o que vai ser feito agora, o que não vai dar para ser feito agora, o que tem que ser feito daqui a 6 meses, o que precisa ser feito daqui a 1 ano. Mas, sem dúvida alguma, educação é prioridade.
e será tratado como prioridade. Mais alguma pergunta? Então vamos passar ao próximo tema. Vamos falar um assunto também de grande importância, que é mobilidade. Pode começar. Estou acertando todas, assim, no tirar na Mega Sena. Gostaria de saber mais sobre o seu plano, sobre o sistema metroviário para Belém, bem como o transporte fluvial e ligação entre pontes, onde, pelo que me falha a memória, esse sistema metroviário já foi sugerido há décadas atrás. Eu acho que muita gente não era nem nascido quando isso foi sugerido para a Câmara dos Vereadores. Me fale mais sobre isso, me deu interesse saber mais sobre esse assunto. Esse assunto da mobilidade urbana é muito importante. O trânsito de Belém está cada dia pior. Cada vez, todos nós que precisamos nos deslocar para os nossos trabalhos, para os nossos afazeres, ficamos mais tempo presos no trânsito, e tempo esse que poderíamos estar fazendo diversas outras atividades importantes para o nosso dia a dia. Belém tem um trauma que se chama BRT, uma obra que foi concebida mais de 10 anos atrás, pelo então prefeito na época, e ela foi apresentada como a solução do problema do trânsito de Belém. E foi promessa de campanha, inclusive nas últimas 3 eleições a prefeito, a conclusão do BRT. Fato é, o BRT até hoje não terminou. O pouco do BRT que funciona, não funciona de maneira efetiva. Você vê aquelas 2 vias ali nas principais rodovias da nossa cidade, com praticamente nenhuma movimentação. Quando passa um ônibus, a maioria está vazio. E a verdade é que, infelizmente, mesmo que a obra seja concluída, ela não irá resolver o problema do trânsito de Belém. É preciso pensar na frente. Uma obra que demora 10, 12 anos, ela já nasce defasada. Porque quando ela foi pensada lá atrás, era para a realidade de 10, 12 anos atrás. E hoje a nossa realidade é bem diferente. Belém, diariamente entram 400 veículos novos na nossa frota. Isso em um mês são 1.200 veículos a mais. A tendência é cada vez piorar, uma vez que a nossa cidade não foi planejada para crescer o tanto que ela cresceu. Então nós temos ruas muito estreitas, sem possibilidade de ampliá-las, de alargá-las, pouquíssimo espaço para a construção de novas rodovias. Por isso que eu entendo, e eu estou convencido disto, que a única solução que realmente vai resolver o problema do trânsito da nossa cidade é a construção de um metrô. E é importante que fique bem claro que eu não estou dizendo que eu vou construir o metrô. Uma obra como a de um metrô é uma obra que exige uma série de estudos, de projetos e muito investimento. Mas alguém precisa iniciar. Alguém precisa dar o primeiro passo. Muito se fala que Belém tem um subsolo completamente alagado e não dá para fazer metrô em Belém. Eu já ouvi isso de umas 10 pessoas diferentes. E eu sempre pergunto, já foi feito algum estudo? Não. Então nós nos comprometemos a iniciar. Como toda maratona precisa de um primeiro passo, nós vamos realizar o estudo com engenheiros, com arquitetos, para definição de rotas, ver como é que funciona a nossa cidade por baixo. Se não der pelo subsolo, temos a alternativa do metrô de superfície, mas eu estou convencido de que pelas nossas ruas não será possível desafogar o trânsito. Nós precisamos buscar uma alternativa. E repito, não serei eu que vou entregar essa obra. Terei a maior felicidade do mundo em ter iniciado ela, estudado questão de viabilidade, de custos. É uma obra que vai precisar do empenho e da boa vontade do governo do Estado, do empenho e da boa vontade da presidência, do presidente da República. E nós, graças a Deus, embora
representando aqui uma candidatura independente. Não sou o candidato a prefeito, não sou o candidato do partido do governador, somos uma candidatura independente, mas que temos sim acesso ao governador, temos acesso ao presidente, porque entendemos que quem quer ser prefeito de Belém não pode deixar questões ideológicas interferirem ou rixas pessoais proibirem que um converse com o outro. A nossa conversa vai ser sempre em busca de recursos para Belém, recursos para a nossa cidade, recursos para a nossa sociedade, que infelizmente, ao longo dos últimos anos, cada vez mais anda entristecida. Então nós vamos, é um compromisso nosso, iniciar o estudo do sistema metroviário em Belém, que é o único caminho para a solução definitiva do nosso trânsito. Eu queria fazer uma pergunta dentro ainda da questão do BRT, antes da gente continuar falando de mobilidade. Que você repetiu aqui, você falou aqui, na verdade, está lá também no seu programa de governo, a ineficiência desse BRT. O grande problema de Belém, eu acredito, foi não ter feito, de fato, porque o BRT ele é muito mais que uma obra física, ele é um sistema que precisa de tecnologia para funcionar. E aqui em Belém, até hoje, nós só temos uma parte da obra física do BRT. Ainda assim, você acredita que o BRT ele não é o ideal, ele é ineficiente, mas diz que vai finalizar. Não seria um desprendimento, então, de recurso para algo que é ineficiente? Quer dizer, a gente insistir em investir nesse BRT, sabendo que ele não vai ser a solução para o problema de mobilidade e de transporte da cidade? Nós precisamos ter respeito aos milhões, bilhões de reais que já foram investidos, dinheiro meu, de vocês, da população de Belém, do trabalhador que paga imposto. Foram milhões e milhões de reais investidos nessa obra. E nós vamos sim concluir o BRT e repensar, estudar a sua estratégia de funcionamento. E da maneira que vem sendo trabalhado não tem ajudado, digo mais, tem atrapalhado a vida do belenense. Porque nós perdemos uma via de ida e uma via de volta das nossas principais rodovias, tanto de saída quanto de entrada da nossa cidade. Então nós vamos concluir e, junto com a equipe técnica, repensar o modelo de funcionamento para que o BRT, além de concluído, possa de fato funcionar e contribuir. Quando eu digo que ele não vai resolver, não quer dizer que ele não vai contribuir. Ele pode sim contribuir, mas eu estou convencido de que o que vai resolver o problema do trânsito é o nosso sistema de metrô da nossa capital. Eu queria continuar falando um pouquinho de mobilidade, porque você tem 2 projetos lá que eu acho que as pessoas precisam conhecer, que é a construção de 2 pontes. Uma ponte que ligaria Iquaraci a Mosqueiro e uma outra ponte, Ponte do 40 Horas, interligando o bairro do Tenoné a Ananindeua. Sobre a ponte Iquaraci-Mosqueiro, foi feito um estudo que justifique, porque a gente sabe que construção de pontes, principalmente sobre rios, elas são caras, né? Então, foi feito um estudo, um levantamento para a utilização dessa ponte, a relação custo-benefício da construção de uma ponte que vai interligar Iquaraci a Mosqueiro. Queria que você explicasse. Na verdade, eu não sei o plano de governo que chegou para vocês, mas o nosso projeto prevê exatamente o estudo. Essa é uma demanda... Você não vai construir a ponte, você vai fazer um estudo... Essa é uma demanda que, conversando com moradores de Iquaraci, de Outeiro, de Mosqueiro, de Belém, é uma demanda constante que a gente recebe. E nós colocamos no nosso plano de governo que iniciaremos o estudo da viabilidade para a construção da ponte. Sabemos que Mosqueiro é Belém, é um distrito de Belém. Eu pelo menos, amo Mosqueiro, adoro passar meus finais de semana quando posso naquelas praias maravilhosas, mas para você chegar em Mosqueiro, você passa por Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara. E uma ponte de Iquaraci para Mosqueiro, sem dúvida, seria uma alternativa muito mais rápida, tanto para ir para lá como lazer, para turismo, quanto também para quem mora em Mosqueiro e trabalha em Belém, ou quem mora em Belém e trabalha em Mosqueiro. Então, o nosso plano prevê que nós vamos levar essa demanda, que é uma demanda das ruas, para dentro da nossa Secretaria de Obras, para fazer um estudo com a Secretaria de Mobilidade, para fazer um estudo da necessidade de fato e da possibilidade. E, obviamente, que a parte de custo terá um peso muito grande. Mas uma outra ponte que é mais viável, até pelo tamanho e pelo custo, é a ponte ali
coloquei no nosso projeto a Ponte do 40 Horas, que vai interligar o bairro do Tenoné até ali o final da rodovia do 40 Horas, onde fica o final da linha do ônibus. Seria mais uma saída da nossa cidade. Belém hoje, você sabe que só sai ali pela BR-316. E mesmo quem sai pela 1º de dezembro ou pela Independência, em determinado momento se junta e fica aquele trânsito que está cada dia mais difícil entrar e sair da nossa cidade. O que nós buscamos com essa ponte, inclusive já conversei com o prefeito de Ananindeua, porque essa é uma obra de interesse dos 2 municípios e precisa ser construída em parceria. Ele também vê com muito bons olhos a construção dessa ponte e vai ser mais uma maneira de você entrar e sair de Belém, contribuindo assim com a mobilidade urbana da nossa cidade. Essa, inclusive, era a próxima pergunta que eu ia fazer antes da gente mudar de tema. A gente sabe que Ananindeua também está tendo eleição, então vai mudar de prefeito, até porque o que está lá já se reelegeu. Porque Belém tem na memória, eu pelo menos tenho muito, a questão da João Paulo II. Sempre houve um projeto de estender a João Paulo II e fazer essa interligação. Havia a parte de Belém e a parte de Ananindeua. A parte de Belém foi feita até certo ponto, a de Ananindeua nunca saiu do papel até que virou uma obra estadual. Então, com esse projeto, você não teme, de repente, esbarrar no mesmo problema político, já que você vai começar uma obra em Belém, mas que está prevista de terminar em Ananindeua? Não, porque essa seria uma obra em parceria da Prefeitura de Belém com a Prefeitura de Ananindeua. Naturalmente, lá está num processo eleitoral, não sabemos ainda também quem será o prefeito, mas eu tenho certeza absoluta que o prefeito que a Ananindeua escolher também terá esse olhar carinhoso, porque sabe da importância para as nossas cidades, que são cidades vizinhas, cidades irmãs, uma ponte que vai interligá-las e vai facilitar, ganhar tempo para a população, tempo para quem está trabalhando, tempo para quem precisa ir e voltar de uma cidade para outra. Ok, vamos mudar de tema. Eu acho que essa parte da mobilidade foi bem produtiva. Só falta mais um. Vamos falar de saneamento e urbanização, tá? Saneamento e urbanização. Pode começar, Ivana. Essa tinha que vir, que é muito importante. Quais são as suas metas de curto, médio e longo prazo para o estabelecimento e propagação do acesso aos serviços essenciais de saneamento e urbanização para a cidade de Belém? Esse assunto é um assunto muito delicado. A população de Belém anda muito triste com o tanto de lixo acumulado em praticamente todas as esquinas de Belém. E a solução para esse problema parte naturalmente da prefeitura, mas em parceria com a população. Hoje, a Secretaria de Meio Ambiente de Belém, ela praticamente só faz 2 coisas, que é poda e liberar autorização ambiental para empreendimentos. Quando ela teria uma outra função muito mais importante, inclusive, que é a da educação ambiental. Conversar não só nas escolas, essa educação ambiental, mas sobretudo nos bairros. Conversar com as pessoas, para que cada um entenda a importância do descarte correto do lixo, do descarte no local adequado, do que pode ser reciclado. Belém hoje praticamente não recicla. E o que vem acontecendo? Junto com uma coleta de lixo que não é regular, não passa no horário certo, no dia certo, os lixos se acumulam, vão para os nossos canais, que Belém é uma cidade de muitos canais, entopem os nossos bueiros e o resultado todo mundo sabe, inclusive nós já estamos em outubro, daqui a pouco entramos no inverno forte e grande parte da população já está adaptando suas casas para levantar seus móveis, seus eletrodomésticos, porque sabem que a chuva quando vem, vem forte, que a cidade não tem um saneamento certo, saneamento adequado e alaga para dentro das casas. Nós vamos realizar essa educação ambiental dentro dos bairros, orientando as pessoas, elas precisam saber o que o trabalho delas vai mudar na nossa cidade. E, em paralelo a isso, a Prefeitura realizará o maior programa
já visto de limpeza dos nossos bueiros. Nós precisamos, eu acredito muito, que limpando os nossos bueiros e a população educada e a coleta de lixo de maneira regular, com a reciclagem adequada, nós iremos começar a sair dessa cidade alagada que nós vivemos hoje para uma cidade onde as pessoas tenham a tranquilidade que, chovendo ou não, a casa delas vai permanecer intacta. Aqui falando dessa questão do lixo, né, eu tenho inclusive sentido falta nas propostas dos prefeitos, porque Belém, no ano passado, ela enfrentou um grande problema, eu acredito que foi no início do ano passado, com a questão do lixo, em que o aterro sanitário foi fechado e a cidade foi tomada pelo lixo. E todo mundo sabe que maio do ano que vem, mesmo que esse prazo seja prorrogado, esse problema precisa de solução, mas por hora, maio do ano que vem é o prazo para o encerramento das atividades do aterro sanitário em Marituba. Então, você está falando em coleta, irregularidade de coleta, mas você já tem um projeto, como é que você pretende discutir, caso seja prefeito, você vai herdar esse problema, que é o da destinação do lixo em Belém. Belém não tem uma área física hoje para construir a estrutura de um aterro sanitário, então isso vai precisar ser conversado. Mas você já tem um projeto, um planejamento, você tem algo em mente para esse problema? Belém hoje recicla menos de 1% do seu lixo. Praticamente nada. Países como a Inglaterra reciclam mais de 95%. A gente precisa criar a cultura e entender que o lixo pode ser uma fonte de renda. E graças a Deus ainda temos, mesmo que poucas, e sem nenhum tipo de incentivo da prefeitura, algumas cooperativas que buscam fazer esse trabalho de reciclagem. Nós vamos incentivar essas cooperativas que já existem, vamos incentivar novas cooperativas que queiram realizar esse trabalho, que além de gerar uma renda para essas pessoas, vai estar contribuindo com Belém. A situação da destinação do lixo é muito preocupante. Os últimos gestores que passaram permitiram que a situação chegasse num momento desesperador. Até pouco tempo atrás, todo o lixo de Belém ia ali para o lixão do Aurá. É um verdadeiro lixão a céu aberto, e foi encerradas as suas atividades, alegando que não tem mais nenhuma condição de despejar mais nada ali. Se construiu um aterro sanitário. Veio uma empresa de outro país, com conhecimento, com know-how, supostamente, para, no local adequado, construir um aterro sanitário que deveria ser um aterro sanitário, onde o lixo é tratado, a poluição não vaza para a nossa cidade, mas o que na prática acontece é que construíram ali outro lixão a céu aberto. E Belém, hoje, não tem uma terceira opção. O lixão não pode, o aterro sanitário foi programado, administrado de maneira equivocada, e nós não temos nenhum espaço hoje na nossa cidade que permita a construção e nem tem tempo para isso. Qualquer candidato que vier aqui dizer que vai construir um aterro sanitário no primeiro ano de mandato, está faltando com a verdade. Então nós vamos fazer o que estará ao nosso alcance, até porque é um consórcio de municípios que utilizam do aterro. Não é só Belém, Belém, Ananindeua, Marituba. Nós vamos pegar a empresa, acompanhar o contrato que foi celebrado com essa empresa, pela prefeitura. Eu sei que muitas das metas e obrigações dessa empresa não vêm sendo cumpridas, e nós vamos exigir, com o nosso jurídico, as adequações necessárias, e caso não seja feito, que seja substituída a empresa para buscar uma alternativa, para que, pelo menos até termos um local adequado para a construção de um novo aterro sanitário, a única saída para Belém é continuar utilizando o aterro de Marituba. Alguma pergunta, Ivana? Vamos passar então agora, chegamos ao último tema, que é transporte. Tá? A gente acabou abordando muito esse tema lá na questão do BRT, mas ainda tem algumas questões, inclusive, eu começo essa pergunta depois, que você colocou lá, e que a gente já tinha falado aqui numa outra entrevista, que é a questão da utilização dos rios, né?
Belém, apesar de ser uma cidade com uma costa imensa, né, de rios, que você poderia interligar, uma região de ilhas enormes, as pessoas dependem desse transporte, ainda é muito incipiente, né? E é tão incipiente que as pessoas, principalmente que moram no lado daqui, pouco têm esse hábito de utilizar esse tipo de transporte. Mas eu vi que você tem um projeto, né, para fazer essa integração, essa utilização desse tipo de transporte. Uma das alegações é de que ele é um transporte muito caro. E isso encareceria a utilização desses barcos como meio de locomoção. Como é que você pretende, então, fazer isso para incentivar que as pessoas utilizem sem onerar muito o serviço? Toda alternativa viável que venha para tirar o número de carros que existe hoje nas nossas ruas precisa ser estudada e levada a sério. Belém é abençoado com esse rio maravilhoso. Enquanto nossas ruas estão atoladas de carro, nós temos um rio que é uma rua para nós. Pode servir de meio de transporte. E, infelizmente, hoje em dia não é utilizado. Um trajeto, por exemplo, de Quaraci ao centro de Belém, num horário de pico, você perde ali 1h30, 1h45 dentro do ônibus, dentro do carro. Esse mesmo trajeto numa lancha rápida seria realizado em 15, 20 minutos no máximo. Então a prefeitura incentivará de todas as maneiras possíveis quem tiver interesse em subsidiar esse serviço para realizar mais essa opção de transporte para a população. E não só de Belém para Icoraci, para Outeiro também, até mesmo para Mosqueiro, para as nossas ilhas. Belém precisa explorar esse rio maravilhoso que nós temos, até porque o uso do barco é cultural. O paraense, o belenense, está nas suas raízes o uso do barco como meio de transporte. E é um momento, inclusive, de relaxamento, você voltar para o trabalho depois de um dia cheio, pegando um vento na cara para poder chegar com as suas famílias, poder descansar. Então, a prefeitura, sabemos do custo elevado desse tipo de serviço, mas a prefeitura irá buscar todos os meios possíveis para incentivar aquele que tiver interesse em explorar essa alternativa de transporte para a nossa cidade. Eu tenho uma outra pergunta que não é fluvial, mas é transporte também. Candidato, o senhor mesmo sabe que Belém tem uma das piores frotas de transporte urbano do país, né? Circulam ônibus velhos e sem nenhuma ventilação. Seria possível seu plano de governo reverter em uma melhoria do transporte, esse transporte público que eu estou falando, ônibus, para o cidadão? De que forma poderia ser feito isso? Belém, você está certíssima. Belém tem talvez uma das frotas mais antigas de ônibus do nosso país. Paralelo a isso, Belém é uma cidade que normalmente ou chove muito, ou está muito sol, está muito quente. Nosso transporte público, os nossos ônibus, deveriam, até pela nossa realidade local, pelo nosso clima, estar adaptados para o conforto das pessoas. Essa é uma situação delicada que envolve um investimento altíssimo, mas que, em respeito às pessoas, precisa ser feito. Eu, inclusive, quanto vereador ainda de Belém, em 2017, apresentei um projeto de lei que obrigava as empresas de ônibus a implementar o ar-condicionado na sua frota. Fizemos um estudo que eu sei do investimento alto para esses empresários, e a nossa ideia não é que o empresário venha à falência, muito pelo contrário. A gente quer que os empresários aqui da nossa cidade prosperem. Eles prosperando é mais emprego, mais renda para a nossa população. E no projeto que nós apresentamos, nós estipulávamos prazos. Era no primeiro ano 10% a adequação da frota, no segundo ano 20%, no terceiro ano 50% e em 5 anos o 100% da frota. Essa é uma realidade que precisa ser tratada e precisa ser levado a sério. Em algum momento isso tem que ser feito. E o certo é que isso seja iniciado agora também, e nós iremos, desde o começo do mandato, conversar
com os responsáveis por explorar hoje os ônibus Belém, apresentar a realidade da nossa cidade e ver que alternativas eles nos dão para que esses ônibus possam estar à altura da população que, infelizmente, tanto sofre no seu transporte diariamente. Eu acho que nessa votação, uma das polêmicas e até um dos motivos do projeto ter sido reprovado na Câmara é que deveria partir do Executivo. Você, prefeito, pretende encaminhar um projeto para a Câmara para retomar essa discussão e implantar finalmente, eu acho que esse é um dos maiores apelos da população que anda de ônibus em Belém, implantar finalmente o ar-condicionado nos ônibus de Belém? Sem dúvida alguma. Primeiramente, precisamos sentar com os responsáveis pelo serviço de ônibus Belém, entender qual é o investimento que precisará ser feito, para em seguida encaminhar a Câmara com uma conversa direta, olho no olho, entendendo os dois lados, entendendo que não dá para fazer da noite para o dia todos os ônibus, infelizmente, mas essa é uma realidade que precisa ser feita em Belém e será tratado como prioridade também no nosso mandato. O nosso tempo já está acabando, e aí para que você tenha tempo para fazer a sua fala final, eu quero agradecer a presença da Ivana mais uma vez, Ivana aqui conduzindo esse debate comigo. Obrigada, e quero agradecer também pelas suas respostas esclarecedoras para a população. Tem muito trabalho aí, né? Para todo mundo. O futuro prefeito vai ter trabalho. E agradeço a presença do candidato Gustavo Cefé, que é o candidato do PSD à Prefeitura de Belém, e deixo com você, para se dirigir diretamente aos seus eleitores, esses minutos finais do programa. Queria agradecer Ana, Ivana, em nome de vocês, toda a equipe da Roma News, que nos recebeu muito bem desde a entrada aqui do prédio até a nossa entrevista, parabenizar a maneira imparcial que vocês têm conduzido as entrevistas até agora. É uma ferramenta importantíssima para que a população possa saber quem são os candidatos, possa saber que tem alternativa, não precisa voltar no tempo, não precisa parar no tempo, nós temos alternativas novas, de pessoas com ideias novas, que representem de verdade uma renovação. A nossa renovação não é só na palavra, não é só na idade, não é só no nome, mas sobretudo na postura. Nós precisamos respeitar o dinheiro do contribuinte. O compromisso nosso é reduzir a máquina pública. Hoje Belém tem quase 40 secretarias que funcionam muito mais como cabide de emprego do que propriamente para trabalharem pela população de Belém. Belém tem mais secretarias do que o Brasil tem ministério, isso é um absurdo. Nós vamos reduzir esse número para 25, vamos fundir ou extinguir algumas secretarias e com esse recurso que vai sobrar, nós vamos ter condições e capacidade de investir nas obras que realmente são prioridades para a nossa cidade. O nosso corpo será todo técnico. Foi o tempo já que eram indicações políticas e para agradar um partido ou outro colocava uma pessoa que muitas das vezes não tem o menor conhecimento. Nós precisamos levar a sério esse momento que nós estamos vivendo. Nós temos opção agora de fazer a virada de página que Belém precisa, que Belém sonha. Eu tenho esse compromisso com a minha cidade. Eu amo a minha cidade. Eu entrei nesse desafio, nessa disputa, por entender que tenho condições administrativas, políticas, para ser um bom gestor e trazer Belém de volta, aquela Belém amada, aquela Belém limpa e linda que todos nós nos acostumamos. Muito obrigado a todos que nos acompanham, muito obrigado aqui à equipe da Roma News. Obrigada, e muito obrigada também para você que nos acompanhou até agora pelo portal Roma News, pelo YouTube, pelo canal 523 da Roma Cabo e pela rádio FM O Dia. Tchau, tchau.